Carol, primeiro é um prazer estar falando com você pela primeira vez aqui no Bahia Notícias, te receber é muito bom, muito importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua chegada, né? Como foi o processo de negociação com o Bahia para você vir para cá? Bom, eu acho que a minha chegada, ela acontece a partir do momento de reestruturação do futebol feminino aqui dentro do Bahia, né? E aí, desde as primeiras conversas, eu acho que houve um alinhamento aí de visão, de valores para aquilo que o Bahia pensava para o futebol feminino e para aquilo que eu penso para o futebol feminino, né? Então, assim, de um projeto que vai haver um investimento, mas que esse investimento não é só a curto prazo, né? É um investimento que traz um trabalho a médio e longo prazo e que passa também por uma questão de estrutura, uma questão de formação, né? de profissionais dentro e fora de campo também. Então é um conjunto de coisas para que a gente consiga fazer o futebol feminino do Bahia evoluir, né? Então, desde o começo a gente tinha esse alinhamento, então foi fácil chegar e colocar essa visão, né? Começar a dar andamento a essa visão. No dia a dia, como é mais ou menos o seu trabalho? O que é que você faz? Com quem você lida diretamente com as atletas? Tem outro representante, né, que faz essa intermediação entre você e as atletas? Como é? Isso é uma função que a gente trabalha com basicamente todo mundo que está dentro do clube, né? Então, desde as atletas, a diretoria, enfim, então a gente está ali no meio, fazendo esse meio de campo, né? E é uma função do lado do futebol que a gente procura ter os melhores nas suas funções, né? O melhor treinador, o melhor preparador físico, enfim, para garantir que o trabalho corra da maneira que ele foi pensado, né? E também fazer esse liaison com a parte da diretoria, né? Então, no dia a dia é contato com todo mundo. Perfeito. Você falou da estrutura, recentemente foi anunciado no clube uma mudança no staff, né, do feminino, chegadas de novos profissionais exclusivos, inclusive, né, para lidar só com as mulheres de aço. Eu queria que você falasse de onde surgiu essa mudança. Alguns clubes eles trabalham com profissionais tanto para o feminino e para o masculino, então para a base e para o feminino. Aqui no Bahia costuma ser diferente. Como é que você tem implementado isso no clube? Olha, com relação ao staff do feminino, como eu falei, né, é uma visão a médio e longo prazo, então a gente vem aumentando o staff do feminino, né, tendo pessoas dedicadas em todas as funções de saúde e performance, por exemplo. Então, tendo um médico dedicado ao feminino, fisioterapeuta, enfim, todas as áreas, psicóloga, enfim, todas as áreas ali que envolve, a gente tem um profissional dedicado ao feminino que dá essa atenção. Existem áreas no clube que pode ter profissionais compartilhados, né? Então, de repente, se você pega alguém lá do financeiro, ele dá suporte para todas as áreas, né? Mas comunicação, a Claudinha que está sentada ali atrás, hoje ela também atende ao feminino, né? Então, é uma profissional de comunicação dedicada ao futebol feminino. Então, todas as áreas que atende diretamente o futebol, acaba tendo uma pessoa que é dedicada, entendendo a necessidade e também o momento de crescimento que o futebol feminino vive, não só dentro do clube, mas fora dele, né? Justamente sobre isso, né? O Bahia vem em uma crescente, conquistou o primeiro título nacional, né? Recentemente você já estava aqui no clube. E do ano passado, uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro da Série A1, chegando às quartas de final, o primeiro nordestino, e rompendo uma barreira que o masculino ainda não conseguiu romper, que é chegar às semifinais da Copa do Brasil. O que é que você pode falar dessa campanha, de bastidor, de como foi, né, o dia a dia ali durante a disputa dos dois campeonatos, e o que esperar do Bahia para 2026? Olha, é uma construção, né? Então, esse salto qualitativo, né, de desempenho que a gente deu em 2025 é fruto de um trabalho que começou lá em 2023, em meados de 2023, que começa com uma reestruturação, passa por um 2024 onde a gente conquista a A2 o primeiro título nacional. Então é um momento de construção, foi um momento de evolução dos nossos profissionais também, do nosso staff, das nossas atletas que estavam aqui já em 2023, foram protagonistas dessa campanha.
o ano passado. Então, esse momento de profissionalização, os processos que foram colocados aqui para o futebol feminino, tendo esses processos, né, trabalhando dentro deles, acreditando que vai funcionar, tendo o apoio do clube. Nós tivemos, né, eu falo de investimento de estrutura, nós tivemos um investimento de estrutura ao longo do caminho, nós estamos sentadas aqui num espaço do futebol feminino, teve academia, campo que foram construídos nesse período, então tudo isso agrega para que a gente consiga colher o resultado, né? E aí eu acho que o 2025 ele marca isso, porque daí foi na elite, né? Porque a gente já tinha conquistou esse espaço na A2 e a gente consegue aparecer como um dos protagonistas no cenário nacional em 2025, né? Conquistas aí, né? Históricas, digamos assim, né? Primeira vez que avança, chega no terceiro lugar na Copa do Brasil. Então, esses passos, né? Eles foram planejados e a gente vem trabalhando para isso, para que em 2026 a gente mantenha isso, para que isso não seja, né, esse salto qualitativo, esse bom desempenho que a gente alcançou em 2025, para que ele não seja algo pontual, mas sim sustentável, né, e que a gente cresça a partir dali, ano a ano, né, e enraizando cada vez mais o futebol feminino dentro do clube. E eu acho que vocês viram, enfim, tem planos de CT para frente que inclui futebol feminino, então todo esse trabalho que é feito, né, por trás, ele também ajuda a colher os resultados em campo, né? Perfeito. Falando do campo, né, mais propriamente dito, você tem uma atleta no seu elenco que a torcida do Bahia é completamente apaixonada, que é a Yane, goleira que também participou desse título da A2, que tem criado uma identidade no clube e que quem acompanha o futebol feminino mais de perto, o torcedor que acompanha mais de perto, a tem como ídola. Qual é a importância no futebol feminino? É um mercado um pouco instável, pelo menos aqui no Brasil, né? Muitos atletas mudam de clube temporada após temporada, mas qual a importância de uma atleta como essa, com contrato longo, tem contrato até o final do ano que vem, se manter e conquistar esse espaço, né? Essa posição de ídola em um clube como o Bahia? Quando a gente pensa no elenco e a gente olha a estratégia para a montagem de elenco e aquilo que a gente, dentro dessa visão que a gente tem, a gente leva em consideração vários fatores. Tem a questão técnica, enfim, de performance, e tem também aquilo que o atleta pode agregar para o todo. E a gente procura atletas que podem melhorar a nossa sinergia, né? A Yane é uma atleta de Salvador, né? Então eu acho que tendo atletas, e a gente tem muitas atletas que são, né, baianas, estão aqui, eu acho que representam muito bem o que é as mulheres de aço, né? E é extremamente importante, porque elas cresceram vendo o Bahia, elas sabem das histórias do clube, muitas são torcedoras, e quando a gente conversou com a Yane lá atrás, a gente mostrou o projeto e ela acreditou, e eu acho que ela vem nessa evolução junto com o clube, né? Ela vem evoluindo também, sim, porque ela é uma goleira muito jovem, e ela vem evoluindo junto, né? Então ela comprou a ideia e ela vem evoluindo junto, e a gente vem colhendo esses resultados juntos, né? Mas eu acho que é extremamente importante, porque cria essa identidade com a torcida, né? Ela conhece, ela sabe, ela acompanha, então é muito importante. Falando da torcida, muito tem sido cobrado, né, da gente que cobre o Bahia, para saber notícias sobre como andam as negociações com o estádio de Pituaçu. É uma praça esportiva que a torcida do Bahia se sente muito confortável, que gosta de acompanhar tanto a base quanto as mulheres de aço, e foi algo que foi muito sentido, né, na temporada passada, o fato de não ter Pituaçu para ir assistir os jogos do Bahia na Elite, né, principalmente com a campanha tão boa que o Bahia fez ano passado. O que é que você pensa, o que é que o clube trabalha, né, junto com o governo do estado, o Sudesb, que são os responsáveis pelo estádio de Pituaçu, para quem sabe as mulheres de aço voltar a mandar seus jogos por lá, na Elite? A gente tem planos, né? Eu acho que Pituaçu é um estádio simbólico, ele é principalmente para o futebol feminino.
da Bahia. Eu acho que ele pode se tornar a casa do futebol feminino, se já não é a casa do futebol feminino da Bahia. Eu adoro jogar lá, a estrutura é excelente, somos sempre bem recebidos. Existem coisas que fogem daquilo que está no alcance da gestão do clube, né? E a gente tenta trabalhar para dar o apoio e ajudar. E se tudo der certo, a gente vai voltar a jogar em Pituaçu, porque eu acho que é importante a gente estar mais perto da torcida. Isso faz parte também desse planejamento de futebol feminino, é um dos pilares, né? Você começar a ter uma torcida cada vez maior dentro. Né? Exatamente. Mas eu acredito que não foi algo que teve um impacto direto nos resultados alcançados, né? Eu acho que houve um foco e houve um trabalho muito grande e um entendimento. E em nenhum momento, por exemplo, faltou qualquer tipo de respaldo do clube para com o futebol feminino, né? Então, assim, isso, por mais que pudesse ter sido melhor, né? Tá mais próximo do torcedor, da torcida, tal, sentir, não foi algo, né, que foi bem trabalhado internamente para que isso não fosse sentido em termos de performance, né? A falta da torcida, no caso. A gente tem uma torcidinha que acompanha a gente, tem o pessoal que acompanha em loco, mas que acompanha o futebol feminino, que assiste as transmissões, que está presente de alguma maneira, né? É óbvio que se a gente estivesse em Pituaçu, a gente teria mais números na arquibancada, né? E aí eu acredito que a gente consegue trabalhar e desenvolver para que esse número seja cada vez maior. Mas o mais importante é que, por mais que a gente tenha sentido falta, isso não se traduziu num impacto em termos de desempenho. Sim, perfeito. Foi extremamente importante. Perfeito. A gente tem visto aí, principalmente no eixo sul-sudeste, né? Recentemente quebras de público, principalmente da torcida do Corinthians, que acompanha muito, né? As brabas, como eles chamam. A galera do sul também abraça muito o Internacional e em Minas o Cruzeiro também é muito bem acompanhado pela torcida. Aqui a gente teve alguns jogos na Fonte Nova, né? Já com bons públicos, mas ainda não com casa cheia para assistir o futebol feminino. Em quanto tempo, assim, mais ou menos, você acha que possa criar-se essa identidade junto à torcida do Bahia para que os estádios, né, estejam cheios para receber e assistir as mulheres de aço? Eu acredito que, de uma forma geral, aí não é só Bahia, tá? Sim. É futebol feminino no Brasil como um todo. Esse trabalho para levar torcedores para o estádio, ele pode ser melhor de várias maneiras, né? Uma parte que cabe ao trabalho do clube, uma parte que é a mídia, a melhora em desempenho e performance dentro de campo também leva a isso. Os grandes públicos, eles ainda acontecem em momentos pontuais, né? Então, essas equipes que você citou, elas conseguem levar um grande público no momento, numa campanha, digamos assim, pontual, você lota um estádio, mas, por exemplo, a final do Paulista não teve números expressivos, né? Então, eu acho que é um trabalho que, de novo, não é um trabalho a curto prazo, que você vai começar a ter jogos de futebol feminino, todo jogo de futebol feminino com grandes números, mas a gente precisa entender a diferença do torcedor que vai nos jogos do feminino, entender como é a experiência desse torcedor para que a gente possa atender e ir aumentando esses números, né? E que se hoje a gente consegue levar 3, 4 mil, que amanhã a gente leve 5, 10, enfim, e chega ao momento de ter arenas cheias em todos os jogos. Acredito que isso é um trabalho, e é um trabalho que precisa ser feito em várias frentes, né? Dentro do clube é uma parte deles, né? Mas existem outras, a mídia, enfim, outros parceiros, o formato da competição, não ter jogos, né, que entram em conflito, por exemplo, e possa dividir o público. Então, em determinado momento, a gente tem um jogo que é no mesmo dia e quase no mesmo horário da equipe masculina. Então, a gente está competindo pelo mesmo público. Então, existem vários aspectos ali que precisam ser trabalhados para que a gente leve mais torcida aos jogos do feminino, né? Perfeito. Ano que vem tem Copa do Mundo aqui no Brasil, a Fonte Nova é um dos estádios sede, né? E como
importante pode ser essa competição para ajudar essa fomentação do futebol feminino, da ida aos estádios, né, de espalhar cada vez mais, como dizendo assim, né, a palavra do futebol feminino para o público em geral? Eu acho que a Copa do Mundo, ela tem o potencial de ser divisora de água, né? Eu acho que a Copa do Mundo de 2019 provou isso, né? Trouxe vários benefícios. E essa sendo em casa, estando pertinho, eu acho que vai gerar, primeiro que coloca a visibilidade, né? Coloca Sim. o futebol feminino na vitrine, oportunidades surgirão, e eu acho que todo mundo tem que ter um planejamento e precisa estar preparado para aproveitar as oportunidades que vão surgir naquele momento, né? Para que a gente possa enraizar mais o futebol feminino, para que a gente possa, esse momento, né, de hype que vai ter, né, que a gente consiga embarcar aí e aproveitar e ter uma estratégia para que haja um crescimento ainda maior pós-Copa do Mundo, né, que a Copa deixe esse legado, né? Perfeito. Muito se fala em relação ao Grupo City como conglomerado, né, do know-how, da relação que os clubes partilham entre si, e a gente vê a Europa como o grande polo hoje, talvez mais atualizado em termos do futebol feminino. Muitas jogadoras estão saindo até da Liga Norte-Americana para a Europa, né? Era um movimento que costumava ser feito anteriormente, né, de sair da Europa para ir para a Liga Norte-Americana. Hoje está sendo feito ao contrário. Como é que você trabalha em relação, junto aos outros clubes do grupo, junto ao Grupo City, nessa troca de conhecimentos, de experiências, né, sobre o futebol feminino? Eu acho que o Grupo City ele tem processos muito bem definidos, né? Existe um planejamento e processos bem definidos. E eles são implementados no futebol feminino da mesma forma, né? Então aquilo que já funciona é colocado e a gente segue tudo isso, e eu acho que é bem evidente, principalmente no Departamento de Saúde e Performance, né? Eu tenho contato, a gente tem reuniões recorrentes, né, com equipes de futebol feminino dentro do clube, pessoal do Manchester City, pessoal do Melbourne City, tem outras equipes, e aí o futebol feminino dentro de cada clube, ele vive momentos diferentes, né? Mas a gente tem uma troca muito boa, troca de informação de atleta, quem está no radar, quem não está, enfim. E isso enriquece muito, né? E dá para entender quais são as demandas, em termos de performance, quais são as demandas do jogo, por exemplo, hoje na Liga Inglesa, comparada com o Brasil. Tem uma diferença? Não tem uma diferença? Esse movimento de atletas brasileiras, por exemplo, aí entra numa outra questão. A Liga Americana tem um teto, né, de investimento em termos de folha, a Europa não tem. Então, isso às vezes facilita, né, atrair esses talentos que estão nos Estados Unidos para a Europa. Mas a Liga Americana continua muito forte ainda, né, estruturada de uma maneira um pouco diferente da nossa. Mas é muito importante, né, essas informações compartilhadas, né, e ter o entendimento de como nós somos vistos lá fora também, né? O futebol feminino do Brasil é visto lá fora, como nossas atletas estão sendo vistas. É extremamente importante, né? Esse ano de 2025, né, antes de terminar, houve a disputa do Campeonato Baiano Sub-17 e Sub-15 feminino. O Bahia participou, montou 2 equipes. Eu queria saber de você a respeito da base, né? Você no Atlético Mineiro ajudou a desenvolver as divisões de base no clube. Como é que está esse processo aqui no Bahia? Como é que você enxerga, né, que possa acontecer esse desenvolvimento aqui das categorias de base no tricolor? Eu vejo que a base ela é extremamente importante, né? Por isso chama base, né? Ela deve ser a base ali do projeto. Sim. Eu acho extremamente importante. Hoje a gente faz de maneira pontual, para competir e dar a melhor experiência possível para cada atleta que está aqui, para que elas entendam como é o cenário, o comprometimento que é necessário. É gostoso jogar futebol, mas assim, tem uma parcela ali, né, de comprometimento, de responsabilidade, de dedicação diária, para que elas entendam isso, para que elas entendam o que é necessário para essa evolução.
O ano passado nós montamos de maneira pontual, nós jogamos o 17 e o 15, tem muito talento na Bahia, elas precisam realmente de oportunidade. Dessas atletas que participaram, nós convidamos 8 atletas a voltarem a participar da pré-temporada aqui com a gente, entender, porque são atletas que não tiveram tantas oportunidades em termos de clubes, mas nós queríamos entender se elas conseguem acompanhar o ritmo, se a gente consegue nesse período desenvolver, e nós temos essas 8 atletas aqui, elas estão indo muito bem, estão se desenvolvendo, estão tendo uma experiência muito boa e estamos arrumando os bastidores para que elas consigam continuar nesse desenvolvimento. Para você ter uma base permanente, tem muita coisa que entra, tem muitas necessidades por trás, e eu acho que hoje já não cabe mais fazer de qualquer jeito, digamos assim, né? Então a gente tem o Bahia, acho que é um dos únicos clubes do Brasil que tem a salvaguarda, tem uma pessoa responsável de salvaguarda, então tem todo um processo, tem tudo que a gente precisa, né, em termos de estrutura, ser trabalhado ali para que a gente possa implementar essa base de maneira contínua, né, de maneira permanente. Então a gente está nesse processo, a gente está desenhando isso para que a gente possa fazer realmente das melhores condições para essas atletas. Você acha que com o novo CT isso pode andar de uma melhor maneira? Eu acredito que sim, acredito que no CT a gente vai ter um espaço maior do futebol feminino, e aí eu acredito que isso ajude também, até porque a gente vai estar mais próximo de Salvador, né? Hoje o CT ele é um pouco mais distante de Salvador, né? Então tem um deslocamento maior, tem várias coisas que a gente leva em consideração, né? Se a atleta treina aqui de manhã e estuda à tarde, ela tem um deslocamento aí que é necessário fazer para que ela consiga, né, ir para a aula. A gente precisa levar esses pontos em consideração, porque existe a parte do futebol, a parte de performance, mas tem todo o bem-estar, né, da criança e do adolescente ali, que a gente também precisa estar atento e entender se as duas coisas conseguem andar bem de mãos dadas, né? Mas eu acredito que com o novo CT a gente vai ter novas oportunidades. Beleza. Além de ser, né, a treinadora campeã da Série A2 com Bahia, terminou a temporada, terminou o Campeonato Brasileiro, ela acabou, né, recebendo uma proposta muito vantajosa financeiramente e optou por deixar o clube. Chegou Felipe Freitas, que já tinha uma certa experiência no Cruzeiro, ele trabalhou no futebol feminino. Como é que você viu essa transição? O que é que você observou, né, de como as atletas também receberam essa transição entre 2 treinadores, além de ser, querendo ou não, já tinha se estabilizado no clube, né, campeã, já tinha todo o carinho das atletas, e muda não só a treinadora, mas muda o gênero, muda a forma de trabalhar, muda o dia a dia. Como é que você observou essa transição? Eu acho que foi uma transição tranquila, né? A busca por um novo treinador, ela passa por a gente buscar alguém que tenha a mesma visão, os mesmos valores e que vai estar inserido ali. Eu conversei bastante com o Felipe, coloquei para ele de forma muito clara o que era o projeto, qual era o pensamento. Então a gente foi para o mercado buscar um profissional que se encaixasse naquilo que estava desenhado. E eu acho que isso funcionou muito bem com o Felipe. Ele chegou, comandou a equipe no Campeonato Baiano. Foi um momento importante porque foi ganhando força, né? Na Ladies Cup também a gente acabou participando desse torneio no final do ano para ganhar um pouco mais de rodagem em preparação para a competição que nós íamos enfrentar o ano passado, e foi extremamente importante. Então eu acho que deu esse período para ele também de chegar, de se ambientar, de conhecer bem as atletas, e a gente vem mantendo uma base do elenco, né, ano a ano. Foi extremamente importante para os resultados que a gente teve o ano passado, né? E ele é uma parte chave disso, né? Você falou da base, mas que se mantém ano a ano. Alguns atletas estão desde 2023, mas a gente tivemos algumas saídas, né? E talvez a mais sentida foi a da Caiusca. O que é que você pode dizer sobre a saída dessa atleta do Bahia? É comum no futebol feminino, né? A gente ainda tem alguns contratos que são mais curtos. Sim. E aí, por várias razões, nem sempre é uma opção do clube fazer um contrato mais curto. A gente já vem
firmando contratos mais longos. A gente falou da Yane, que já tinha um contrato mais longo, então sempre que possível a gente opta por fazer um contrato mais longo. A Caiusca é uma atleta que cresceu muito com a gente, principalmente após a chegada da Lindsay, e acho que principalmente depois do Felipe também, né? Ela ganhou um protagonismo dentro da equipe que até então ela não tinha, né? E aí é uma opção da atleta, acontece no futebol feminino, e eu acho que quando a gente jogar em 2026, talvez vocês não sintam tanta falta, mas é uma menina nova e que eu acredito que ainda vai crescer bastante no futebol. Eu desejo muita sorte para ela no novo clube. Você falou, né, que talvez a gente não sinta tanta falta. Qual foi o seu pensamento na montagem do elenco para 2026? O que é que você pode destacar, assim, entre as chegadas já anunciadas? Olha, a gente procura atletas para que a gente possa ter uma sinergia grande dentro daquilo que a gente entende que o Bahia tem que ser. Né? Então a gente manteve 19 atletas do elenco e eu acho que se você pegar dessas 19, muitas estão aqui desde 2023, né? Nós temos Zayla, nós temos Chula, nós temos Dan, Suelen, a Yane chegou no comecinho de 24, então a gente tem uma base que já conhece o trabalho, que já entende como tudo funciona, e a gente trouxe atletas que iam agregar e criar essa sinergia, né? Então, eu estou muito contente com o que eu tenho visto nesses primeiros dias de pré-temporada, né? Primeiras semanas, na verdade. E isso a gente vai ver, né? Quando o campeonato começar. Mas a gente procurou, né, atletas que se encaixassem bem ali, tivesse, né, essa sinergia e os valores que a gente entende necessário também.